Josefina Conte nasceu em 1915, mas ainda hoje faz parte do imaginário popular da cidade de Belém, capital do estado do Pará. Segundo a lenda urbana, a jovem gostava de andar de carro e, mesmo depois de morta, voltava ao mundo dos vivos no dia do seu aniversário para passear de táxi pela cidade, pois neste mesmo dia, quando ainda era viva, seu pai lhe havia dado isso de presente. Os taxistas, sem desconfiarem, levavam a alma da falecida para passeios pela cidade de Belém e, ao final, ela os orientava a cobrar a corrida na casa de sua família. Quando a cobrança era feita, o motorista descobria que a jovem passageira da noite anterior já havia morrido há muito tempo, devido a uma tuberculose em 1931, quando ela tinha apenas 16 anos. De lenda urbana, Josefina alcançou o status de santa popular. Dezenas de pessoas ainda a homenageiam com velas, flores e placas de mármore que fazem referência às suas bênçãos. Segundo a cidade de Belém, as visitas ao túmulo começaram na década de 1940 e ainda hoje o local é um dos mais procurados. O famoso escritor Valcir Monteiro estuda o folclore de Belém há mais de 40 anos, e foi ele o responsável por publicar no livro Visagens e Assombrações de Belém, lançado em 1972, o primeiro registro escrito da história da mulher do táxi, ou moça do táxi, como também é conhecida essa lenda urbana de Belém. Segundo ele, existem várias versões da lenda espalhadas por aí. Os trajetos variam, do cemitério para a casa, da casa para o cemitério, e dizem ainda que na data de seu aniversário, Josefina pede para que o taxista faça um passeio pela cidade. A lenda teria começado cerca de 5 anos após a morte da jovem Josefina. A família almoçava quando um motorista de táxi bateu à porta para cobrar o valor de uma corrida. Ele explicou que no dia anterior havia pego uma moça em frente ao cemitério da cidade e a levou até a basílica. Ela rezou e, ao final, pediu para deixá-la novamente no cemitério e depois cobrar a corrida na fábrica de calçados com o Sr. Nicolau, que seria o pai da jovem Josefina Conte. Assim que o motorista descreveu a passageira para as pessoas da família, eles chegaram a pensar que se tratava de uma das irmãs de Josefina, que tinha ido ao cemitério e não havia pago a corrida ao taxista. O motorista ficou olhando para dentro da casa e apontou para um quadro na parede, dizendo: "Olha, foi aquela moça ali que esteve ontem no meu táxi." A família ficou em choque e informou que aquela garota do retrato já havia morrido há muitos anos. Outro fato intrigante ocorreu com a sepultura de Josefina. O pai da moça enviou uma foto para a Itália, para ser incrustada no mármore. Quando o mármore chegou ao Brasil, havia um broche com a imagem de um carro, que na foto original não existia. Rita Conte é uma das parentes vivas da mulher que inspirou a lenda urbana, e revela ter passado a adolescência sempre ouvindo falar da tal mulher do táxi com bastante admiração. A verdade é que a gente é distante, mas não tanto. O meu avô, quando era vivo, sempre deu toda a assistência do mundo para minha família. Então a primeira vez que ouvi falar de Josefina sempre foi uma forma de comoção. Ainda não estava solidificada a lenda urbana da moça do táxi. Isso aconteceu mais próximo da década de 70. Antes disso, eu só ouvia falar dela com admiração e de como ela morreu jovem e coisas do tipo, conta Rita. Rita é meia sobrinha de Josefina, porque, segundo ela, o avô teve 2 famílias, e ela seria filha da segunda família. Meu avô tinha 2 famílias, uma com a minha avó e a outra família mais tradicional, com a mulher que era italiana, com quem ele teve 5 filhos, incluindo a Josefina. Relembra, minha avó não era mãe da Josefina, era outra parte da família, com quem ele teve 7 filhos e registrou 7 com o nome de Conte, daí a origem do nome. Na década de 30, apesar de não ser algo bem visto, como um comerciante com 2 famílias, era algo até que aceito, conta Rita. Ela relembra ainda que durante sua adolescência
Não existia o mito da mulher do táxi de uma forma tão forte e que não tinha consciência do que era a família, já que Josefina morreu muito jovem. No final de 2018, Rita teve um encontro com um outro neto de seu avô, Paulo Conte. Esse era filho de Rosário Conte, irmão mais velho de Josefina, e veio a Belém vasculhar o apartamento de sua mãe, que foi colocado à venda posteriormente. No encontro, Rita disse que Paulo a mostrou as fotos da Josefina ainda viva e outras feitas em seu velório, com a moça no caixão. Rita conta que sua avó começou a trabalhar aos 16 anos na fábrica de sapatos do pai de Josefina. Os dois, então, tiveram filhos, incluindo a mãe de Rita. Ela explica que no início, quando a história da mulher do táxi começou a ficar famosa, houve também um rumor de que seu avô teria sido uma das primeiras pessoas a ter carro na cidade de Belém, o que pode ter resultado na lenda. A mãe de Rita também era a única filha mulher do casamento com o avô, e que conta que a relação dos dois era similar à que ele tinha com Josefina. Eles eram loucos um pelo outro. Minha mãe nasceu em 1934, quando a Josefina já estava morta. No aniversário de minha mãe, ele sempre ia até a casa da minha avó, buscava minha mãe, passeava, dava presentes e devolvia ela no final da tarde, com roupas novas e sapato combinando. Isso era algo que ele também fazia com a Josefina, conta Rita. Por isso que a história do táxi tem essa origem. Ele contava que se fosse dirigindo, não teria graça porque não veria a reação dela. Então eles iam em um táxi para passear de braço dado, como ele fazia com minha mãe. O ato de afeto repetido em todos os aniversários e que levou à criação da lenda urbana da mulher do táxi, segundo Rita, também se devia ao fato do avô ser adepto da religião espírita. Isso fazia com que ele acreditasse que minha mãe fosse uma reencarnação de Josefina, já que ele sofreu muito com a morte dela e acreditava que por ela ter morrido muito jovem, havia morrido sem pecados, finaliza Rita. E o que vocês acharam dessa lenda urbana? Vocês acreditam ou não? Não esqueçam de deixar seu like e até a próxima!